Olá, aluno! Eu sou o professor Ronald Sclave e essa é a unidade 1 da disciplina de Comunicação e Expressão. Vamos começar com um vídeo com os principais tópicos que estudaremos nessa aula. O ato de escrever não é simples. Existem muitas pessoas que se expressam oralmente de maneira muito desenvolta, mas têm dificuldades quando precisam colocar ideias no papel. Saber escrever bem é extremamente importante, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Isso porque a boa comunicação escrita é exigência básica das organizações. Em Comunicação e Expressão, vamos ajudá-lo a aprimorar sua competência na escrita de variados tipos de textos. Quem não se comunica se trumbica. A frase é do Abelardo Barbosa, o Chacrinha, grande apresentador, comunicador brasileiro, e com ela nós começamos a falar sobre os conceitos e os elementos de comunicação, porque comunicar é preciso. Do que se trata comunicar? Do que se trata a comunicação? Comunicar é um verbo que vem do latim comunicare. Comunicare quer dizer tornar comum, por isso comum, comunicare significa tornar comum. Quando você coloca numa rede social aquele prato que você comeu no almoço para inveja dos seus amigos, você está tornando comum alguma coisa que você fez. Quando você coloca uma foto da viagem, do show de música que você assistiu, enfim, você está tornando comum alguma coisa. Tornar comum é importantíssimo na vida contemporânea. Por exemplo, o governo tem que tornar comum que a data da campanha de vacinação é o dia tal, porque se ele não torna comum essa informação, as pessoas simplesmente não vão se vacinar. E isso pode gerar um problema de saúde pública muito sério, muito importante. Essa comunicação tem vários elementos. Quais são os elementos dessa comunicação? Nós temos o emissor, o receptor, a mensagem, o canal. Como é que isso funciona? Primeiro, o emissor. O emissor é aquele sujeito que emite a mensagem através de um código. Vamos entender. Nesse momento estamos nos comunicando. Quem é o emissor? Sou eu. Eu sou o emissor. Eu estou emitindo a minha mensagem. Que mensagem é essa? A mensagem é a aula. E qual é o código? Que codificação foi essa? Nesse caso, o código é a língua portuguesa. Notem que eu preciso entender a língua portuguesa e você também, porque se eu começar a falar em chinês aqui, em mandarim, e você não entender, essa comunicação não vai se estabelecer. Então, ela precisa ser codificada por mim em língua portuguesa e por você decodificada também em língua portuguesa. Se existisse, por exemplo, um aluno de uma língua estrangeira, teria que ter legenda nessa aula, para que ele pudesse decodificar essa aula, até chegar no receptor. Esse receptor, por sua vez, pode responder essa comunicação ou dar um retorno, um chamado feedback, para quem? Para o emissor, completando o arco da comunicação. Se houver algum problema, se eu tropeçar e cair, se esse tablet que está aqui na minha frente der algum problema, nós dizemos que houve um ruído na comunicação. Esse ruído pode ser sonoro de verdade ou pode ser, por exemplo, algo que interfira nessa comunicação, um erro de entendimento, um erro de formulação dessa mensagem. Eu posso não passar o conhecimento da forma correta e daí nós dizemos que houve um ruído na comunicação. Essa comunicação, cada comunicação se estabelece a partir de uma função. Vamos entender melhor como que isso acontece. Estamos falando das funções de linguagem. Antes, porém, vamos falar das funções de linguagem. Como que funcionam essas funções de linguagem? Depende do elemento de comunicação, nós falamos dele, emissor, receptor e tal, que é prioritário nessa comunicação. Por exemplo, quando a mensagem é o elemento prioritário na comunicação, nós temos o que chamamos de comunicação poética. Quando o referente, quando o assunto é o prioritário, nós temos a chamada comunicação referencial e assim por diante. Vamos entender no detalhe como isso funciona, né? E aí vamos
compreender como que isso funciona. Vamos começar quando o importante na mensagem é o emissor. Estamos falando da função emotiva ou expressiva. Diz assim essa poesia, que na verdade é o trecho de uma música do Chico Buarque de Holanda, a música Até o Fim. Ele diz assim: quando nasci veio um anjo safado, um chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de sair da minha vida entortou, mas vou até o fim. Diz isso a música do Chico Buarque. E reparem que quando eu nasci, veio um anjo safado e decretou que eu estava predestinado. Já de saída, a minha, tudo está se referindo ao eu, ao emissor. Portanto, estamos falando da função emotiva ou expressiva. Continuando, essa comunicação ela pode ter um outro foco. Esse foco pode não ser o emissor, ele pode ser o receptor. E nesse momento estamos falando de outra função de linguagem, a função apelativa. Vejam essa foto, que na verdade é um anúncio, e nesse anúncio nós temos essa placa. Essa placa diz assim: a falta de consciência não deixa você perceber que o mundo está de cabeça para baixo, como essa foto aqui. Você reparou que o mundo está de cabeça para baixo nessa foto, que essas casas todas estão de cabeça para baixo? Pois estão de cabeça para baixo. Esse é um anúncio publicitário típico, tem uma certa surpresinha, uma pegadinha, para que você se conscientize do problema da moradia, um problema muito, muito sério no nosso país. Muitas vezes, entretanto, não importa aquilo que você está dizendo, mas importa o como você diz, a estética daquilo que se diz. E aí nós temos a chamada função poética, né? E aí nada melhor do que Carlos Drummond de Andrade para ilustrar essa nossa função de linguagem. No poema José diz assim: e agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Ele estava falando de um tempo muito sombrio da história da humanidade, quando o nazismo ascendia no mundo. E agora, José, a festa acabou. Não tem festa, não tem luz, nada disso, é uma metáfora, né? E por isso estamos lidando com a função poética, com as mensagens da alma, do coração. Alguns textos, o código é o mais importante, o próprio código utilizado é o mais importante. Aqui nós temos uma tirinha de jornal. Tirinha é um gênero jornalístico que difundido nos jornais impressos, né? São essas tiras como essa que estão aí, e essa tirinha, um personagem diz assim: a vida é um mistério, hoje estamos aqui, mas até quando? A gente nunca sabe quando será a última tirinha. Vejam que a tirinha está falando do quê? Da tirinha. Então, a tirinha falando dela mesma é um exemplo de comunicação metalinguístico. Então, esse é um exemplo típico, essa tirinha divertida. As tirinhas têm esse caráter engraçado, sempre bem-humorado, né? Outra forma de comunicação, outra função de linguagem é a função fática. Ela existe simplesmente para manter a comunicação, aquele velho e bom papo de elevador. E aí a Clarice Lispector nos dá um presente no seu livro A Hora da Estrela, e o diálogo é assim: pois é. E ela diz: pois é o quê? E ele diz: eu só disse pois é. Mas pois é o quê? Melhor mudar de conversa porque você não me entende. Entendeu o quê? Santa Virgem Macabé, vamos mudar de assunto e já. Né? Então, essa é um exemplo de um assunto que ele só existe para manter a comunicação, manter o assunto em si. E, por fim, nós temos a função referencial. E aí nós temos o trecho de uma notícia publicada que diz assim: as Olimpíadas Especiais, chamadas de Special Olympic World Games, promovem o esporte para pessoas com deficiência intelectual e são o segundo maior evento esportivo do mundo, atrás apenas dos Jogos Olímpicos. A edição 2019 acontece de 14 a 21 de março em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, porém os atletas brasileiros classificados podem ficar de fora da competição por falta de verba. Até uma vaquinha virtual foi criada para tentar arrecadar os fundos para a viagem. Assim como a função apelativa é usada na publicidade, o jornalismo utiliza bastante a função referencial, porque o que importa é noticiar, o que importa é transmitir a informação. O assunto é o mais importante nessa história.
Vamos agora falar sobre o texto. O texto é uma coisa muito, muito, muito importante, né? Tem aí uma definição de Fiorin e Platão que eu gosto muito. Um texto possui coerência de sentido, o que significa que ele não é um amontoado de frases. Ao contrário, é um todo organizado de sentido. A palavra texto vem de uma das formas do verbo latino texo, que quer dizer tecer. O texto é um tecido não aglomerado, desconexo de fios. Quando nós falamos que um texto é um tecido, é importante que você entenda que um tecido ele é feito de duas partes, a trama e o urdume. Esses dois fios que se entrelaçam formando um tecido. Se esse entrelaçamento estiver desorganizado, esse tecido vai deformar a roupa, vai esganiçar o tecido, enfim, as coisas vão ficar ruins se esse tecido não for bem feito. Assim também é o texto. O texto ele precisa ser organizado e há formas de organizar esse texto para que a comunicação se estabeleça. Também se deve considerar que um texto não existe de forma isolada do seu contexto. Então, texto é o que está escrito e o contexto é a situação onde esse texto o contexto é a situação na qual esse texto está inserido. E essas coisas não podem ser separadas. Vamos falar agora das principais diferenças entre a fala e a escrita, e nada melhor do que esse exemplo que está aí para ilustrar essa diferença. Se eu te encontrar na rua, posso dizer assim, aquela menina que eu conheci ontem, ela mora ali, sabe, perto do mercado antigo, mercado bem perto daquela avenida lá, onde tem aquela praça que a gente costuma ir, sabe? Veja que eu falando dessa forma, não tem nada demais, não tem nenhum problema, mas isso não pode ser escrito como está escrito aí no nosso livro. Definitivamente não é dessa forma que a gente vai escrever essa mensagem. Veja uma mensagem escrita da forma correta logo abaixo. A menina que eu conheci ontem mora perto do antigo mercado, próximo à avenida, na qual fica a praça que costumo frequentar. Então, o texto escrito e o texto oral, o texto falado, são duas coisas bastante diferentes. E nós precisamos compreender essas diferenças para que consigamos fazer o quê? Um bom texto. E, afinal, o que é um bom texto escrito, né? E eu acho que é muito importante o que está escrito aqui, e eu gostaria de frisar isso bastante, vou até mostrar para vocês que um bom texto é aquele que cumpre adequadamente a sua função comunicativa. Função comunicativa. Então, quando você carrega esse texto de intencionalidade, diz qual é a função desse texto, esse texto é bom, ele cumpriu a sua função, você está diante de um bom texto. Vamos ver alguns exemplos aí. Essa placa de restaurante, olha, seja bem-vindo, nós fazemos o melhor churrasco da região. Vejam que está cheio de erros ortográficos, horríveis erros ortográficos. Mas falando, seja bem-vindo, nós fazemos o melhor churrasco da região, mesmo ele corrigido, sem os erros ortográficos, eu estou dizendo, seja bem-vindo, nós fazemos o melhor churrasco da região. Portanto, a correção ortográfica basta para deixar esse texto em ordem. Nesse caso, o oral é muito perto do escrito, inclusive, né? Agora, num outro texto, o hotel oferece café da manhã, está incluso na diária. Desperdício será cobrado uma taxa de R$20 ou por itens específicos. Ficou difícil de compreender o que exatamente vai ser cobrado. Se a gente corrigir, fica assim, o hotel oferece café da manhã incluso na diária e em caso de desperdício, cobraremos uma taxa de R$20 ou o valor de itens específicos. Vejam que corrigir este texto é muito mais complexo do que corrigir o primeiro. O primeiro foi só fazer uma correção ortográfica simples. Esse segundo teve que mudar o ordenamento das coisas. O nosso tecido aqui estava um pouco engrunhado, estranho esse tecido, não é verdade? Vamos um outro texto, agora um artigo de opinião que diz assim, se faz necessário uma mudança de paradigma nos sistemas educacionais, onde se centra mais nos estudantes, levando em conta suas potencialidades e capacidades e não apenas as disciplinas e resultados quantitativos, favorecendo uma pequena parcela dos alunos. Então, o que se faz necessário exatamente não está claro, né? Que é o principal, né? A função comunicativa no caso. E como é que ele fica? Se faz necessário uma mudança de paradigmas dos sistemas educacionais, onde se centra mais nos estudantes, levando em conta suas potencialidades e capacidades e não apenas as disciplinas e resultados quantitativos, favorecendo uma pequena parcela dos alunos. Corrigir esse texto ainda é mais complicado do que corrigir o primeiro e corrigir o segundo texto. Vamos ao último texto.
Trecho de trabalho acadêmico: ao moldar a preferência do consumidor e promovendo o poder sobre ele, a publicidade cria condições para o comércio e provocando uma demanda a seus produtos, criando necessidades que antes ele não tinha, assim como o desejo por um novo aparelho ou roupa, gerando o consumismo. Uma forma de definir o consumismo aí bastante confusa e complicada, e vamos ver como que nós podemos corrigir. A publicidade, ao mudar a preferência do consumidor pelo poder que exerce sobre ele, amplia a demanda pelos produtos anunciados e estimula o comércio. As peças publicitárias criam necessidades nos indivíduos, levando-os ao consumo exagerado de produtos. Reparem que a correção de um texto com muitos erros ortográficos pode ser mais fácil do que um texto sem erros ortográficos, porém com a sua função comunicativa distorcida em função da construção desse tecido que é o texto. Vamos agora à nossa interatividade. Temos aqui um texto do Fernando Pessoa, que diz assim: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Autopsicografia, eu adoro esse poema do Fernando Pessoa. Nós temos aí duas funções de linguagem simultâneas no mesmo texto. Pode acontecer. Quais são, eu pergunto, essas funções de linguagem? Seriam as funções poética e fática, alternativa A, alternativa B, poética e metalinguística, alternativa C, fática e metalinguística, alternativa D, fática e referente, ou alternativa E, metalinguística e referente? Um tempinho para você responder e voltamos já.